Olá, meu nome é Luciana e é um prazer introduzir a nossa próxima palestrante, a Eliette Kirlia, estudante universitária, coach e co-organizadora na comunidade Jungle Girls. Nessa apresentação, teremos o prazer de assistir à palestra Liderança na Comunidade, entre acertos e erros, onde aprenderemos mais sobre a experiência e os aprendizados da Eliette em seu papel de cofundadora da Pi Ladies Maputo. Por favor, juntem-se a mim para dar boas-vindas a Eliette. Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a Eliette e venho falar sobre liderança na comunidade, entre acertos e erros. Bem, antes de iniciar, gostaria de agradecer a oportunidade de poder partilhar a minha experiência, não apenas como líder, mas também como membro da comunidade Pi Ladies Maputo. Hoje vou falar sobre como liderar sem experiência e o impacto que esta liderança tem no desenvolvimento profissional e social dos membros da comunidade e também na criação de uma comunidade inclusiva, educativa e colaborativa. Vou também partilhar um pouco sobre a nossa jornada, da comunidade Pi Ladies Maputo neste caso, os projetos que temos desenvolvido e os aprendizados que temos obtido ao longo do nosso percurso. Olá mais uma vez. E sobre mim, o meu nome é Eliette Kirlia, sou moçambicana e estudante universitária finalista do curso de informática. Nos meus tempos livres, gosto de fazer pesquisas e voluntariado e também gosto de ler e assistir séries. Faço parte das comunidades Pi Ladies Maputo desde a sua criação e da Jungle Girls desde 2022. Sobre a comunidade Pi Ladies Maputo. A Pi Ladies Maputo é um capítulo relativamente novo que foi criado em junho de 2023. Atualmente conta com mais de 80 membros e o nosso principal objetivo está alinhado ao da rede global Pi Ladies, que é apoiar e encorajar mulheres a se tornarem líderes e participantes ativas na comunidade de código aberto Python. Portanto, o nosso foco tem sido promover a inclusão na área da tecnologia, especialmente na comunidade de código aberto Python, proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal e criar uma rede de apoio sólida entre os participantes. Desde o início, a nossa prioridade tem sido criar um espaço acolhedor, onde as mulheres se sintam empoderadas e motivadas a crescer e a partilhar os seus conhecimentos. Bem, sobre a liderança sem experiência. Quando assumi o papel de liderança da comunidade, não tinha experiência alguma em liderar uma comunidade. Foi uma mistura de entusiasmo e receio, pois era e continua sendo um desafio para mim, mas também uma grande oportunidade de aprendizado, pois tenho aprendido a cada evento, a cada interação com participantes, com a equipa e também com outros líderes. É sabido que não é fácil lidar com pessoas, pois cada um tem seus princípios, tem a sua forma de ser, de estar, de agir, mas ainda assim abracei a oportunidade com a certeza de que muito me valeria e realmente foi uma boa escolha ter aceito, pois tem auxiliado no meu crescimento pessoal e profissional. Liderar não tem sido fácil, mas tenho contado com o apoio da minha equipa. Eles têm sido o meu suporte em todas as iniciativas e têm me ajudado a concretizar os projetos da comunidade. A nossa equipa é relativamente pequena, é composta por 6 membros, mas estes 6 membros têm garantido o funcionamento da comunidade. Como comunidade, é claro que enfrentamos alguns desafios e eu trago aqui os 3 principais desafios que enfrentamos, como a limitação no acesso a recursos,
Além desse desafio, enfrentamos dificuldades relacionadas à segmentação e engajamento do nosso público-alvo, pois, à medida que a comunidade cresce, temos que ser mais estratégicos para alcançar novos participantes e manter os que já estão conosco ativamente engajados. Então, a cada ação que realizamos exige de nós uma reflexão sobre como atingir as pessoas certas, como motivá-las a continuar a participar ativamente nas atividades da comunidade e como criar conteúdos e experiências que realmente agreguem valor à jornada destes membros. Outro desafio tem sido a mentoria e o acompanhamento pós-eventos e projetos. Muitas vezes, após os eventos, sentimos a necessidade de acompanhar de perto o progresso dos participantes, oferecendo suporte e criando um espaço para poderem tirar as suas dúvidas e darem o seu contributo. Portanto, é um processo que também precisa ser melhorado. Mas, felizmente, temos conseguido contornar alguns desses desafios, não apenas com o apoio de outras comunidades, mas também com a nossa persistência, dedicação e espírito colaborativo. Bem, a cada experiência vivida, eu e a equipa temos aprendido alguma lição. Alguma delas é a importância da gestão do tempo, do trabalho em equipa e da comunicação. A gestão do tempo é um fator determinante para a organização do evento, pois ao planear as atividades ou tarefas com antecedência, assim como ao executá-las, facilita a organização e, caso surja algum problema, é mais simples de lidar, pois há tempo de procurar soluções e até de testar essas soluções. Outro fator é o trabalho em equipe, que, por sua vez, permite a distribuição de tarefas e, com as tarefas bem distribuídas, conseguimos otimizar o nosso tempo. E, para que haja um bom trabalho em equipa, é importante que haja comunicação entre os membros, para que possamos auxiliar uns aos outros, para nos mantermos a par do progresso de cada um e também para fortalecer os laços da equipa. E, bem, durante a minha trajetória como líder, tive algumas lições pessoais que, de certa forma, caracterizam um líder ou são as habilidades que um líder deve ter. Eu aprendi que ser paciente é fundamental, especialmente em momentos de pressão ou quando as coisas não saem como esperado. A paciência permite lidar com os desafios de forma mais equilibrada, sem tomar decisões impulsivas. E ser compreensiva também é uma virtude. E esta compreensão vai além de simplesmente entender as necessidades da equipa e dos membros da comunidade. Ela envolve a empatia. É saber que cada membro da equipa tem suas próprias batalhas e desafios. Então, ao ser uma líder compreensiva, criamos um ambiente mais colaborativo e saudável, onde as pessoas se sentem mais à vontade para se expressar e crescer. Em relação à escutativa, bem, um líder, além de saber ouvir, né, ele precisa acatar, né? Porque nós não nascemos sabendo tudo, estamos sempre a aprender. Então, ouvir ativamente é essencial porque nos permite entender as preocupações e ideias dos outros. Cada pessoa, eu acredito que tem algo valioso a contribuir. Então, ao ouvir com atenção, podemos identificar soluções que talvez não tenhamos considerado antes. E, por último, a flexibilidade. Esta habilidade é muito necessária em um ambiente onde as situações podem mudar rapidamente. E uma líder
que se adapta às circunstâncias e que consegue ajustar os planos quando necessário. De certa forma, demonstra resiliência. Então, tem que ser resiliente também. Aqui temos eventos que a PyLadies realizou e participou. Na primeira imagem foi em julho do mesmo ano da criação do capítulo, isto em 2023. Tivemos o primeiro evento da PyLadies Maputo. O evento foi online e estreamos em grande com a participação especial como oradora da Débora Azevedo, que é cofundadora da PyLadies Brasil em Natal. Ela partilhou a sua experiência como PyLady. O evento permitiu que mais de 40 pessoas se juntassem à comunidade e foi uma forma de lançar oficialmente a comunidade. Foi o nosso ponto de partida e nos deu motivação para continuar com o planeamento e realização de novos eventos. Em setembro do mesmo ano, realizamos o nosso primeiro evento presencial sobre design de APIs, em colaboração com a comunidade Python Maputo, e este evento contou com cerca de 30 participantes. Foi um novo desafio e uma experiência única, pois, sendo algo presencial, exigiu mais organização e recursos. E, felizmente, o evento ocorreu bem e recebemos feedbacks positivos dos participantes. Em meados de julho do ano corrente, neste caso 2024, organizamos um evento sobre Machine Learning com 3 sessões, sendo uma online e 2 híbridas, também em colaboração com a comunidade Python Maputo. Este evento, em particular, foi especial pois nos fez refletir sobre o caminho que queremos seguir para garantir o crescimento e o impacto contínuo da comunidade. Foi um momento de alinhar melhor as possibilidades futuras da PyLadies Maputo. Nesta última imagem, foi em outubro deste ano, tivemos o privilégio de prestar apoio voluntário em um grande festival bienal, onde tivemos a oportunidade de aprender não só sobre a área de tecnologia de informação, mas também sobre arte, cultura e temas de caráter social. Foi uma experiência de crescimento pessoal e coletivo, onde nossa comunidade teve a chance de se engajar com outras formas de expressão e reflexão. Próximos passos. Bem, já estamos na fase de planeamento dos ditos próximos passos, então a PyLadies Maputo tem pautado por uma abordagem diferente, que consiste em oferecer workshops práticos, isto é, que unem teoria e prática, para que os participantes tenham a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, pois existe a necessidade de saber fazer, né? Temos que colocar os dedinhos no teclado. E pretendemos também aumentar o nível de conteúdo transmitido, abordando temas para todos os níveis de conhecimento, desde o iniciante até o mais avançado, para a inclusão de todos. E vamos focar-nos também em atividades que envolvam os membros da comunidade, como forma de engajamento e de construir uma comunidade acolhedora em que todos sintam-se confortáveis para partilhar o seu conhecimento e aprender. Na nossa comunidade, nós valorizamos a diversidade e a inclusão, pois acreditamos que são fatores que fortalecem a nossa comunidade e a tornam mais rica e dinâmica. Então, nos eventos que realizamos, temos buscado ao máximo transmitir isso e proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os participantes, independentemente do gênero. Ainda que o nosso foco seja mostrar que, diante deles, elas também são capazes, que quando as mulheres lideram e se apoiam, elas podem se alcançar grandes feitos, nós pautamos pela diversidade,
e inclusão. Portanto, todos são bem-vindos à PyLates Maputo. Bem, liderar a PyLates Maputo tem sido gratificante e desafiador. Tenho vivido experiências que, se não tivesse me juntado à comunidade Jungle Girls, eu acredito que não viveria. À medida que a nossa comunidade cresce, estamos mais motivados do que nunca a continuar com o nosso trabalho, a expandir o nosso impacto e a fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. Bem, a maior lição que tive foi que quando trabalhamos em conjunto e nos apoiamos uns aos outros, conseguimos ter algo muito mais impactante. Por isso, eu trago esta frase que diz: no mundo das tecnologias de informação e comunicação, a inovação não é medida pelo número de soluções que criamos, mas pelo impacto e valor que cada uma delas entrega. Então, eu acredito que esta frase não se limita à área das tecnologias de informação e comunicação apenas, ela se estende para outras áreas de saber e para a vida também, pois as soluções que criamos ou ações que realizamos devem gerar algum impacto e agregar valor. E tem sido esse o nosso foco desde a criação do capítulo PyLates Maputo. Espero que a minha experiência inspire outras mulheres a liderar, seja na área da tecnologia ou em qualquer outra área da vida, e, consequentemente, transformar o mundo à nossa volta. Por mim é tudo. Podem entrar em contato pelo meu e-mail ou pelas minhas redes sociais, estão aqui disponíveis. E estejam à vontade, que será um prazer. Canimambo, muito obrigada pela vossa atenção e por esta oportunidade de partilhar um pouco da minha história e da PyLates Maputo. O conselho que eu deixo é: mulheres, liderem e façam a diferença. Vocês são capazes. Muito obrigada, Eliette, por compartilhar com a gente a sua experiência nessa apresentação. Tenho certeza que, como eu, muitos apreciaram os seus ensinamentos e a sua visão. Para quem quiser se conectar com a Eliette, eu os convido a mandar uma mensagem pelo canal do PyLadiesCon pelo Discord. Obrigada.